Olá, pessoal. Bem-vindos ao projeto EGALAS de Responsabilidade Social via Inclusão de Pessoas. O meu nome é Nilton Oliveira Gonçalves, eu sou consultor de empresas nas áreas trabalhista, previdenciária e de recursos humanos já há mais de 30 anos. E nesse período já tenho 7 livros escritos e alguma bagagem para propor, caso vocês aceitem, eu vou ficar muito feliz, ser o mentor da sua empresa no projeto de inclusão de pessoas. Se vocês assim me permitirem, desde já eu agradeço a oportunidade. Bom, o projeto que eu estou propondo chama-se Projeto EGALAS. Por que Projeto EGALAS? O que é EGALAS? EGALAS é uma palavra da língua Esperanto e significa iguais. Porque a essência, o objetivo desse projeto é confirmar, não vou nem dizer despertar, porque isso não é o caso, vou confirmar que na realidade, na nossa essência, nós somos todos iguais, independente de características físicas, de raça, origens étnicas diferentes, posições religiosas diferentes, não importa. Na essência, nós somos todos iguais. E é isso que a gente tem que lembrar sempre. Temos que prevalecer com esse conceito, com essa informação, não podemos de forma alguma esquecer. Então, o grande objetivo do Projeto EGALAS é de orientar e sensibilizar a sua empresa para a grandiosidade do projeto de inclusão. Nada vai acontecer se a empresa não estiver orientada e sensibilizada. Então, nós estamos falando em mudar, movimentar a cultura organizacional da empresa. Se não houver uma mudança da cultura organizacional, não vai funcionar o projeto de inclusão e nós acreditamos que vamos conseguir mudar a cultura organizacional da empresa. Orientar sobre as razões que devem motivar uma empresa a ser inclusiva. Quem e como incluir. Sensibilizar, pois é fundamental acreditar na grandeza do gesto de incluir, independentemente de lei que obrigue uma inclusão ou modismos. Eu costumo sempre dizer o seguinte, pessoal. Não vá pelo que os outros estão fazendo, não vá pelo sucesso alheio, não olhe para a empresa concorrente e fale, puxa, mas eles estão indo bem porque eles estão fazendo isso. Não, não é só isso. Eles devem ter uma realidade própria e nós temos que buscar a nossa realidade. Então, o grande plus de tudo isso é você buscar a sua realidade, investir nessa realidade, acreditar que a consequência vai ser um êxito. Com certeza vai ser o êxito, né? É a mesma coisa quando a gente está iniciando a carreira e fala, puxa, será que eu faço tal coisa que tal coisa dá dinheiro? Poxa, mas dá dinheiro para quem, cara pálida? Dá dinheiro, tem que ver se você tem perfil para aquilo. De repente você vai seguir carreira médica, você tem perfil? É uma coisa que realmente não vai te incomodar? Você tem certeza disso? Então não é olhar para o que o outro faz, e sim para o que você pode fazer e aquilo que você pode entregar de melhor dentro da sua característica e muito provavelmente você vai ser reconhecido. Esse slide ele diz o seguinte, pessoal, o projeto, ou melhor, a entrega que nós estamos fazendo para vocês é de uma ferramenta. São de ferramentas, na verdade. O Box EGALAS ele é composto de videoaulas, de slides e de livretos. Qual o objetivo dessas ferramentas? É abastecer a sua empresa de informações para que vocês mesmos consigam fazer a implantação da inclusão via inclusão de pessoas, da responsabilidade social na forma de inclusão de pessoas na sua empresa. A ideia é de que vocês consigam, mas não é obrigatório. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que se vocês, por alguma razão qualquer, precisarem de apoio, precisarem de uma consultoria, nós estamos à disposição. A gente costuma comparar essa situação, por exemplo, quando você compra um produto e o produto vem com um manual, né? Então você tenta fazer a instalação, você tenta fazer a implantação, tenta fazer a montagem do produto, por exemplo. Se por alguma razão qualquer você não consegue, o que você vai fazer? Você vai ligar para o suporte, né? E o que você vai fazer se o suporte não der conta? Você vai chamar um técnico para te ajudar a fazer a implantação. É vergonha isso? Alguns vão falar que sim. Não, não é vergonha não. É normal, faz parte. Tá? O pacote entrega isso. Entrega a possibilidade de você fazer e entrega a possibilidade de você usar a assessoria, usar um suporte. Né? Tá? Então, no primeiro slide, aqui na primeira parte do slide, nós estamos justamente falando disso, da possibilidade de você tentar fazer por conta própria. Na segunda, caso não seja possível, estamos à sua disposição. E na terceira, nós estamos parabenizando vocês que conseguiram fazer por conta própria e reforçando que nós estamos à disposição caso necessite do nosso apoio. O único detalhe, é fundamental para o êxito do projeto a existência de um comitê, a constituição de um comitê interno. E esse comitê ele tem que ter representatividade de vários setores, vários departamentos da empresa. Né? Então, não adianta você ter boa vontade, você conversar e mostrar esses vídeos para várias pessoas e falar, vamos fazer, beleza, legal, tal, e dividem as atribuições. Não, tem que haver um comitê que organize essa divisão, que cobre depois dessa divisão as tarefas que venham a ser feitas
e que a partir daí comece a verificar a aplicação daquilo que está sendo feito, né? Sem o comitê não funciona, esqueçam, tá? Então a constituição de um comitê interno é passo fundamental para o êxito do programa, tá bom? Vamos em frente. Nós iremos apresentar as inúmeras vantagens pessoais e profissionais que os envolvidos sentirão, principalmente a empresa, pois empresas inclusivas vendem mais, além de possuir equipes mais felizes. Isso não sou eu que estou falando, são inúmeras pesquisas e matérias que falam que os consumidores, principalmente os consumidores mais novos, eles gostam de consumir, eles gostam de saber que estão comprando produtos ou serviços de empresas que têm projetos de inclusão, projetos de responsabilidade social, seja inclusão, seja de meio ambiente, seja junto a comunidades, né? As pessoas que consomem, elas gostam de saber que a contrapartida do valor que estão gastando, uma parte dessa contrapartida está sendo usada para melhorias. Tá? Isso é muito importante. E, independente do ramo de atividade, esse trabalho se aplica a qualquer ramo de atividade ou porte de empresa. Incluir é uma questão nobre, grandiosa e lucrativa. Nobre, extremamente grandiosa e lucrativa também. É um investimento relativamente baixo, eu diria que baixíssimo, para a contrapartida do marketing favorável que isso vai gerar. Tá? O vídeo este vídeo aqui, o tema do vídeo é contratações às cegas. Talvez você já tenha ouvido falar. Contratação às cegas é uma modalidade de contratação que tem tudo a ver com a inclusão. É o que mais tem a ver com a inclusão. Razão pela qual entendemos que as empresas devam considerar sua adoção. Fora do Brasil, essa metodologia já faz parte do sistema admissional de muitas empresas. Em nosso país, no entanto, ainda são poucas as organizações que a utilizam, sobretudo as de maior porte. O conservadorismo é uma das maiores barreiras, segundo especialistas. As pessoas ainda querem ver o entrevistado, ficar cara a cara com o entrevistado. E é a questão que eu falei lá no início, de cultura organizacional. O conceito. O recrutamento às cegas é uma modalidade de processo seletivo que tem como principal objetivo priorizar as competências técnicas e comportamentais dos candidatos. Para isso, são contratados profissionais tomando como base somente aqueles atributos que realmente importam para o desempenho da função em questão. Em outras palavras, é um modelo que busca diminuir a incidência de discriminação, consciente ou inconsciente, dentro do sistema admissional das empresas. Na verdade, dizem, e eu acredito que seja verdade, que todos nós temos algum tipo de discriminação dentro de nós, consciente ou inconsciente, maior ou menor. E a ideia da contratação às cegas é que ela exclua esse tipo de barreira que, mesmo sem querer, na maioria das vezes, a gente acaba trazendo conosco. Países que utilizam esse tipo de processo seletivo já aumentaram em muito a diversidade de seus quadros de funcionários. Na França, para se ter uma ideia, existe até lei que obriga empresas com mais de 50 funcionários a utilizarem um regime de contratação às cegas. Vejam que interessante, né? Mais de 50 empresas com mais de 50 funcionários utilizam um regime de contratação às cegas, já tem uma lei que determina isso na França. Aqui tem um vídeo, vamos assistir? Estamos de volta para falar de emprego. Imagina participar de um processo seletivo para trabalhar numa empresa que não quer saber o seu nome, sexo, nem o seu rosto ser visto antes da última entrevista. Glória, como é que é isso? Só encontra o funcionário que vai ser contratado na hora, é assim? É, o chamado recrutamento às cegas, Chico e Ana, uma técnica para levar mais diversidade às empresas. Elas selecionam candidatos pela experiência profissional e não pela aparência ou pela escola onde elas se formaram. A agência de publicidade é quase sempre um ambiente muito doido, né? Vamos lá, bola de pilates dentro da sala de reunião, bateria eletrônica encostada do lado da baia de trabalho, perto de um container dentro do 14º andar do prédio comercial. Óbvio que quem trabalha aqui tende a ter um visual mais descoladão, né? Sim, mas em muitos casos, não que isso tenha sido uma escolha da agência. Olha a história da Pri, por exemplo. Não conseguiu ver? E agora? Nada ainda? Então é que ninguém fez questão de saber que cara tinha ela na hora do recrutamento. E não só a cara. Importa que ela seja capaz de exercer aquele trabalho e isso realmente é muito importante para a gente ter uma diversidade maior nas empresas. E de outubro do ano passado para cá, eles já contrataram assim
13 pessoas que só ganharam rosto, nome e trejeitos na hora da última entrevista para a vaga. Na verdade, quando eu cheguei na entrevista, eles me falaram como funcionava, que eles só tinham minhas experiências e que eles me chamaram pela experiência, mas eles não sabiam minha idade, não sabia se eu era mulher, homem. Nas primeiras fases do processo seletivo que elas participaram, então, era mais ou menos essa a imagem que os recrutadores e gestores tinham delas. Não importava se era homem ou mulher, não importava a cor, religião, não importava a faculdade que elas fizeram, não importava nem onde elas já tinham trabalhado. A única coisa que importava de verdade era o que elas já tinham feito na vida, quem elas eram de verdade e como é que elas iam conseguir ajudar de fato a empresa a crescer. Trazer visões diferentes de pessoas que não estão dentro desse vício, que vem sempre do mesmo lugar, talvez com o mesmo olhar sobre os problemas que a gente tem. A pessoa que vem de fora com uma expertise diferente consegue entender e atacar esse problema de um jeito que a gente fala, nossa, mas eu não tinha pensado que também dava para responder um problema desse jeito. É tão tendência que já tem diretor de empresa gigante estimulando a estratégia no processo seletivo de estágio, gravando vídeo no mesmo formato que os estudantes vão gravar para participar do processo, sem identificar rosto e voz. Uma empresa que valorize, sim, aquilo que eu sou, aquilo que eu vivi. O vídeo fez tanto sucesso que para as 5 vagas disponíveis já se inscreveram mais de 7.000 pessoas. O candidato entra numa plataforma, grava o vídeo, desfoca a imagem, altera a voz e espera. Só se o recrutador aprovar o candidato, a imagem dele fica nítida. E uma vez que o gestor aprovou, ele não pode mais voltar atrás. Isso faz com que você crie um ambiente no qual você tenha diferentes formas de pensar dentro do mesmo lugar, né? E isso eu acho que é extremamente saudável. Saudável para tomada de decisões, saudável para que o resultado da empresa melhore, porque, no fim das contas, as opiniões iguais, não necessariamente elas fazem a gente crescer, né? Pelo jeito, veio para ficar essa mais nova máxima do mercado. O vídeo bloqueia bem nesse finalzinho, mas já está terminando, tanto que já está aparecendo o nome das pessoas, né? É o seguinte, pessoal, e muito importante o que o diretor dessa empresa falou bem no finalzinho. Empresas que contratam iguais têm sempre respostas iguais para os desafios de mercado. Ao mesmo tempo, ao passo que empresas que contratam pessoas diferentes, pessoas com origens diferentes, com pensamentos, com histórias de vida diferentes, muito provavelmente, ou diria que com certeza, vão ter respostas diferentes para os desafios que o mercado apresentar. Isso é muito claro. A inclusão, o projeto de inclusão como um todo, ele tem essa essência. Responder de maneira diferente, a empresa passa a responder de maneira diferente, por isso que ela é melhor, por isso que ela ganha mais, porque ela tem uma visão que, se todo mundo estiver pensando igual, não vai ter essa visão. Agora, é muito importante a gente ter essa ideia, tá? A contratação às cegas é a melhor maneira de você buscar os diferentes. Não é a única, obviamente, mas é a mais isenta, com certeza. Vamos em frente? Como esse processo funciona? O recrutamento às cegas costuma funcionar a partir de um software personalizado que esconde no currículo dos candidatos informações que podem dar margem para a discriminação. Os exemplos mais claros são nome, idade, gênero, estado civil, endereço, número de filhos e fotos. Ou seja, todas as informações de caráter mais pessoal. Assim, empresas e os recrutadores selecionam aqueles profissionais que têm a verdadeiro perfil, competências técnicas e comportamentais para ocupar as vagas em questão. Os softwares são customizáveis também, tá? Então, aquilo que você pode ir além até, o histórico profissional, enfim, são inúmeras as possibilidades. O objetivo, nós vamos falar a respeito mais para frente, calma. Quais as vantagens do recrutamento às cegas? O recrutamento às cegas traz diversas vantagens. Nós separamos 8. Eu vou ler, tentar não ler muito rápido para que haja compreensão, mas não se preocupem também, caso passe um pouquinho rápido, o vídeo é de vocês. Vocês têm os slides, então vocês podem ler isso a qualquer momento, parando item por item, tá bom? Então, voltando, 8 vantagens do recrutamento às cegas. Imparcialidade. Os recrutadores vão analisar as informações do candidato que realmente importam e decidir se ele se encaixa ou não dentro do perfil da vaga. Será que o candidato possui a experiência necessária para este cargo? E a habilidade técnica desejada? Ele domina? Aqui diz que o nível de inglês dele é intermediário. Será que vai conseguir se comunicar com os fornecedores estrangeiros? Esses são exemplos de questionamentos relevantes que os profissionais da área de recursos humanos devem se fazer ao olhar para o currículo. Produtividade. Ao desconsiderar as informações passíveis de discriminação de um candidato, a empresa vai analisar somente a capacidade e o talento do profissional,
não se preocupando se o candidato é branco, negro, homem, mulher, mora no centro, na periferia e assim por diante. Diversidade. A diversidade também é a consequência natural e positiva do recrutamento às cegas, uma vez que a modalidade rompe com preconceitos e estereótipos que defendem que só existe um tipo de trabalhador ideal. Ninguém é melhor do que ninguém pela sua cor da pele, gênero ou orientação sexual, mas sim pela sua competência e seus predicados técnicos. Employer Branding. Para quem não conhece o termo em inglês, tem a ver com a boa imagem que a empresa tem sob a ótica dos próprios colaboradores. Ou seja, é reconhecida como uma boa empregadora. Uma empresa que não discrimina, que valoriza seus colaboradores, parece ter um bom ambiente profissional, não é mesmo? Essa imagem positiva também acaba sendo vista pela sociedade em geral, que enxerga na organização um local justo que defende a diversidade. Assertividade. Se o foco é encontrar um profissional para resolver as necessidades da empresa e nada mais, a chance dessa contratação dar certo é muito maior caso olhemos apenas para suas competências para o cargo em questão. Com o recrutamento às cegas, essa missão fica preservada. Redução de custos. Ao acertar na contratação, a empresa automaticamente está reduzindo custos, evitando a realização de novos processos seletivos. A economia é de tempo também, pois provavelmente o candidato vai se adaptar mais rapidamente à função, talvez até sem a necessidade de um treinamento específico. Agilidade. O processo seletivo tradicional costuma ser muito demorado. São diversas etapas que envolvem entrevistas, provas de conhecimento específico, dinâmicas de grupo, entre outras. O mesmo não acontece com o recrutamento às cegas, pois um software faz quase todo o serviço, cabendo aos recrutadores somente realizar a triagem final. Valorização do profissional. Tanto empresa quanto colaborador contratado saem ganhando quando há uma valorização do profissional acima de qualquer outra coisa. A tendência é que, com essa abordagem positiva, os resultados entregues sejam muito mais satisfatórios para os dois lados. Cultura organizacional e diversidade. A cultura organizacional como um todo é afetada. Afinal, é preciso deixar de lado alguns ideais mais antigos e ultrapassados que o tradicional modelo de admissão costuma pregar. A partir daí, valores como diversidade, sustentabilidade, gestão produtiva, entre outros, devem começar a ser priorizados caso este ainda não seja o caso. Os recrutadores precisam estar capacitados para realizar esse tipo de recrutamento, o que pode exigir um treinamento específico e um alinhamento interno entre gestores e recursos humanos. Na prática, a cultura organizacional e todo o ambiente corporativo, do presidente ao estagiário, precisam estar engajados com essa mudança. A transformação precisa ser encarada como algo positivo que venha padronizar o processo seletivo, ao deixar de lado aspectos pessoais e focando no que realmente importa, o perfil profissional dos candidatos. Só reforçando então, pessoal, cultura organizacional ela tem que ser alterada. Se não houver uma alteração, o que passa necessariamente pelo entendimento da alta gestão, do RH, esses dois são os primeiros a serem envolvidos, tem que passar pelos dois, e a partir daí a disseminação. O departamento quer contratar alguém? Peraí, vamos instruir que essa contratação tem que ser na forma de contratação às cegas. Ah, mas a gente nunca fez. Tem uma primeira vez, vamos fazer. E automaticamente os demais departamentos ou vão ficar sabendo, ou vão se envolver, porque na verdade proximamente vão também fazer parte de novas contratações e vão adotar o sistema de contratação às cegas. Então isso é uma mudança na cultura organizacional. Nada do que nós estamos falando, não só de contratação às cegas, como de inclusão de pessoas como um todo, vai ser possível se não houver uma mudança na cultura organizacional. Por isso que é aquele grande desafio que a gente falou lá atrás, que as ferramentas estão aí. Vocês vão precisar de um poder de convencimento interno para poder adotar a inclusão de pessoas. Não conseguindo diretamente, torço para que consigam, mas não conseguindo, estamos aqui à disposição. O importante é a gente conseguir a mudança, conseguir a sensibilização, mudança de cultura organizacional e o resto é consequência, tá bom? Empresas que já adotam recrutamento às cegas. Não tem muitas ainda, mas já tem alguns exemplos bacanas. Vamos lá. Apesar de ainda não serem numerosas, algumas empresas perceberam os benefícios e já começaram a adotar recrutamento às cegas no Brasil. O caso mais emblemático é do Nubank, empresa de tecnologia financeira que emite cartões de crédito, não só de crédito, que adota esse tipo de processo seletivo desde 2016. Em um primeiro momento, ele estava restrito apenas a cargos específicos de alguns setores da organização, como a tecnologia da informação, por exemplo. No entanto, a meta é que todos os departamentos da companhia implementem esse modelo de contratação em breve.
Outra companhia que escolheu recrutamento às cegas como política de admissão foi a GE Brasil, considerada a maior empresa digital industrial do mundo. Só isso. A multinacional conta com soluções voltadas para a área médica, transporte aéreo e matriz energética. Apesar de ter aderido à modalidade apenas em 2017 no Brasil, a companhia conta com uma iniciativa muito interessante chamada Women's Network, que existe há mais de 20 anos. Com o intuito de promover a igualdade de gênero dentro da empresa, oferecendo suporte às milhares de mulheres que trabalham na GE no mundo todo, o programa, que hoje conta com aproximadamente 70 mil apoiadoras, tem cumprido com seu objetivo. A retenção de talentos femininos tem se dado através do desenvolvimento de competências como capacidade de liderança, prática de negócios, contatos pessoais e oportunidades de carreira. Foi também em 2017 que a Cargill, companhia do ramo alimentício, começou a implementar o recrutamento às cegas, na sua filial brasileira. No início, apenas o regime de contratação de estagiários foi afetado. Os gestores não tinham acesso aos locais onde os candidatos estudavam. O resultado foi uma diversidade muito maior no número de faculdades favorecidas. O próximo desafio é ampliar o regime de contratação para os cargos de liderança, para que mais pessoas de diferentes gêneros, orientações sexuais, raças, idades possam ser contempladas. Algo semelhante aconteceu com a Votorantim Cimentos, empresa do ramo da construção civil. A companhia optou por iniciar a medida nos cargos mais baixos dentro de sua hierarquia. No ano passado, a iniciativa foi utilizada pela primeira vez no processo seletivo de 10 trainees. Eles começaram, testaram, gostaram, subiram. Se você quer que o seu negócio faça parte desse ainda seleto grupo que utiliza o recrutamento às cegas no Brasil, precisa ficar atento no passo a passo que vem a seguir. Antes, porém, vale ressaltar que nem todo recrutamento às cegas funciona da mesma maneira. Então não é uma caixinha fechada que você tem que aceitar naquele modelo. Não, é customizável. O da Votorantim, por exemplo, é bem diferente do usado no Nubank. Enquanto a primeira fez uma parceria com um site que realiza processos seletivos e que vai omitir os dados pessoais dos candidatos ao mandar os currículos, a segunda utiliza duas equipes durante o sistema de admissão. A primeira é composta por engenheiros que analisam as informações do profissional, sem omissão de dados, enquanto a segunda aplica testes práticos aos postulantes à vaga, essa sim focando apenas nos resultados da avaliação. No final são contratados aqueles que tiverem melhor desempenho no exame experimental. Ou seja, pode haver mais de um modelo, mas desde que se respeite o conceito. Isso não é problema. Está preservado o aspecto técnico no final. O passo a passo da seleção às cegas, pessoal. Primeiro você precisa implementar em sua cultura organizacional valores que convirjam com a missão do recrutamento às cegas. Como já falamos bastante sobre esse tópico, não vamos alongar muito, mas o mais importante é enaltecer a diversidade. E não vamos alongar mesmo, porque na verdade é o que nós falamos há pouco, inclusive, lá no começo, agora há pouco, só para fechar a questão, tem que mudar a cultura organizacional. Tem que haver orientação e sensibilização para a mudança de cultura. Sem mudar a cultura, não vai prosperar a inclusão de pessoas. Estamos aqui para apoiá-los, mas acreditamos que vocês consigam fazer essa mudança, porque vocês estão acreditando nisso. Ao adquirirem esse material, é sinal de que vocês acreditam que precisa ser feita a mudança e que vocês vão conseguir, se não sozinhos, com apoio. Na sequência, é importante definir qual vai ser a metodologia usada no processo seletivo. O uso de softwares é prático e certamente preserva o princípio da isenção, pois na plataforma toda e qualquer informação que possa ser alvo de preconceito é bloqueada automaticamente. Caso a empresa queira ter acesso a algum dado pessoal, ele só é disponibilizado após as primeiras etapas da seleção. A organização deve preencher uma espécie de perfil para a vaga, com os requisitos que ela acredita serem mais relevantes para o cargo em aberto. O software irá fazer uma varredura nos profissionais cadastrados e indicar aqueles que possuem mais proximidade com a descrição. Após definir a metodologia adotada pela empresa, é hora de colocar em prática. A partir do modelo escolhido, vão ser pré-selecionados os primeiros candidatos com base exclusivamente em critérios técnicos. Com esses nomes em mãos, cabe à empresa decidir quais vão ser as etapas finais. Nada impede que o processo seletivo se encerre aqui, com o último filtro de currículo sendo realizado pelos próprios recrutadores. Mas até uma entrevista presencial não está descartada como último recurso, se você preferir um contato mais próximo e cara a cara antes de tomar essa decisão. Calma, mas contato presencial no final não é contraditório? Não. Você poderá imaginar, e é absolutamente compreensível que o faça, que de nada adianta utilizar o recrutamento às cegas se no final o que vai decidir quem vai ser contratado é uma entrevista presencial. Tem sentido em princípio essa dúvida, mas a verdade é que não há contradição.
Com uma cultura organizacional que valoriza os princípios profissionais, o processo seletivo vai ser imparcial de ponta a ponta. Voltamos à questão da cultura organizacional. Inclusive, é indicado ter um contato cara a cara com os candidatos antes da admissão, desde que os recrutadores deixem suas crenças limitantes, que é o que a gente tem que trabalhar, o que os recrutadores têm que trabalhar, os preconceitos internos, as crenças limitantes de lado, tem que deixar de lado. Essa interação é positiva até como uma maneira de repassar os valores defendidos pela empresa. Isso já pode causar uma boa impressão logo de início e, ao mesmo tempo, isso também pode mostrar para o candidato, caramba, não é bem isso que eu queria. Porque, na verdade, nós até então fomos extremamente técnicos na seleção. Mas é fundamental nesse final ter o cara a cara, porque de repente não bate. De repente também tem um lado do candidato. Até então nós falamos dos cuidados da empresa, mas e o candidato? Tem que ouvir o lado dele também. Ele chega e fala, putz, pensando bem, não. Te agradeço, valeu, pá, mas não é o que eu quero. Então, esse final no tete a tete, esse final presencial, tem sentido sim, não invalida o conceito. Quando os aspectos pessoais ficam de fora de uma avaliação profissional, os candidatos podem se preocupar com o que realmente importa. Buscar capacitação para alcançar o máximo de produtividade no dia a dia. E aqui tem um vídeo, me parece que final. O currículo cego é uma ferramenta que foi criada onde o profissional ele coloca toda a experiência que ele tem, mas ele não coloca a idade, o estado civil ou mesmo o gênero, nacionalidade, para que com isso as empresas possam fazer uma análise do profissional sem nenhum viés, sem nenhum preconceito. Inclusive algumas empresas que usam essa ferramenta pedem para que os profissionais nem coloquem o nome, até para não saber o gênero. E o e-mail também tomar cuidado para que não identifique o gênero. Agora, essa é uma ferramenta que vem crescendo. Na Europa, principalmente, muitas empresas vêm utilizando, inclusive como uma ferramenta para evitar um preconceito contra imigrantes, onde lá vem crescendo essa preocupação. Agora, não adianta nada essa ferramenta, que realmente tem uma efetividade muito boa, se a empresa não estiver preparada para receber essa diversidade e, principalmente, tirar resultado dessa diversidade. Pessoal, é isso. Na verdade, o grande objetivo de todo esse material que vocês adquiriram do box, do projeto, é a inclusão de pessoas. E a contratação às cegas é a melhor maneira da efetivação dessa contratação, não a única, mas a melhor maneira. Até porque se nós queremos fazer uma inclusão, talvez na contratação às cegas a gente não consiga fazer essa inclusão, porque afinal de contas a gente não sabe quem está contratando. Claro que nós estamos com tranquilidade técnica, porque a contratação é extremamente técnica, mas ela não vai atender, talvez, puxa, mas eu quero aumentar a quantidade de pessoas negras, eu quero enfim, tudo aquilo que nós já falamos ou ainda vamos falar nos demais módulos, né? Mas, de qualquer maneira, a contratação mais isenta, a contratação mais assertiva, sem dúvida, é na forma de contratação às cegas, tá bom? Temos mais módulos, nos falamos em outros módulos. Por enquanto, muito obrigado.